Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao módulo de automações do funil de vendas. Meu nome é Thiago Pirinelli e hoje vou conduzir você a conhecer ali as principais funcionalidades desse módulo de automações. Então seja bem-vindo à era das automações do CRM. Então vamos lá para a nossa tela do funil de vendas. Então nesse caso aqui, se você ainda não tem o módulo de automações conectado ao seu funil de vendas, é só acionar aí o nosso time para que a gente possa mostrar para você como é que funciona a questão de valores. No site também nós temos ali os planos para as automações que cabe perfeitamente no seu bolso. Assim que a gente ativa, então, portanto, a automação na sua conta do CRM, vai aparecer para você aqui, então, esse link aqui de automações. Nós estamos na fase beta aqui desses módulos, né, desse módulo de automação, porém já tem um monte de coisas que você consegue fazer. E a primeira situação que você vai fazer é assim. Bom, primeiro que nós vamos acionar o módulo para sua conta. E na sua conta você vai conseguir determinar quais são os usuários que vão utilizar as automações. Então eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, ativar a automação clicando na edição, indo lá no final da lista de permissão e clicando aqui acesso às automações. Então, se você quiser rodar as automações somente para o teu usuário master, administrador, você pode fazer isso e você pode liberar também essas automações para cada um dos seus usuários. Lembrando que o módulo de automação, ele tem um valor único por conta, ou seja, um valor único para a sua empresa inteira utilizar, independente de quantos vendedores, quantos usuários você tem dentro do funil. Então, a partir desse momento, cada usuário agora consegue ir lá no módulo de automação também e consegue customizar as automações de acordo com o que eles precisam fazer. Então, vamos voltar agora para essa tela de automações. Aqui a gente já tem algumas automações funcionando e a primeira coisa que você vai fazer aqui nessa tela é configurar os envios de e-mail. Por quê? Porque dentro dessas automações nós temos as ações de envio de e-mail que você pode colocar como e-mail de nutrição, um e-mail de outbound, né, de nutrição desse lead aí, ou assim que ele chega, por exemplo, no seu funil de vendas, você pode, então, portanto, mandar um e-mail automático. E como é que funciona isso aqui? Bom, primeiro que a gente limita em 250 e-mails por dia e ele não é acumulativo, ou seja, caiu 250 leads no seu funil de vendas hoje, vai ser disparado 250 e-mails. Se cair 300, ele não acumula esse envio para um outro dia. Agora, se você quiser trabalhar de forma ilimitada, o que você vai fazer? Então, aqui no SMTP, você configura o seu e-mail de disparo. Nesse caso aqui, estou configurando o meu, que é do próprio Gmail, que é o G Suite. Ou você pode vir aqui em SendGrid, contratar o serviço da SendGrid e você pode disparar e-mails ilimitados aqui dentro do funil de vendas. É só configurar lá no sendgrid.com, você traz a sua chave de integração, o nome que você configura na conta e o e-mail que você configurou lá também. Nesse caso eu vou deixar aqui o próprio SMTP, tá bom? E aí nós vamos entrar aqui então em novo gatilho automático. Eu já criei um aqui como exemplo, nós vamos trazer esse gatilho aqui, ó. Então, como é que funciona cada ação dessa? A primeira coisa que você tem que fazer aqui é configurar a entrada de dados, ou seja, a entrada do lead. Então, nesse caso específico, nós temos, né, a ação aqui, ela vai acontecer para o usuário Thiago Pirinelli. Então, eu posso selecionar também todo mundo aqui, se eu quiser, mas nesse caso eu vou criar uma ação para mim. Eu vou criar aqui em qual funil ele vai acontecer. Eu vou colocar no pré-vendas e vou colocar realmente aqui na primeira etapa dele, chamada lead, tá? E aqui eu até coloco uma nomenclatura para ficar mais fácil depois para gerir diversas automações que você tiver. Nesse caso aqui eu coloco entre chave o nome do funil, eu coloco aqui o nome da etapa e eu coloco a ação que eu vou construir, nesse caso aqui, criação, né, de atividade. Venho aqui e gravo essa a entrada do funil de vendas. E conhecendo algumas ações aqui, nós temos o envio de e-mail, o temporizador, que é você fazer uma ação depois de um certo tempo, de um dia, de tantos minutos ou de tantas horas aqui, tá? Você tem o dividir o caminho, que vai entrar em vigor daqui uns dias, que ele serve para entender se o teu lead abriu ou não o e-mail.
Aqui em atividade, criar uma atividade, duplicar a oportunidade você pode utilizar quando você ganha de um funil e quer que essa oportunidade seja duplicada, replicada para um outro funil e uma outra pessoa. Serve muito aqui para pré-vendas e vendas, né? No caso, eu termino aqui o meu funil de pré-vendas, ou seja, eu qualifico o meu lead, né, ganho uma oportunidade e ele passa, então, portanto, para o funil dos meus vendedores. Ou no nosso caso também, o funil de vendas, a hora que o meu vendedor ganha a oportunidade, ele já cria uma oportunidade automaticamente para um outro funil, que é do sucesso do cliente, e atribui uma outra pessoa. O compartilhar oportunidades, então, se você quiser que mais de um vendedor trabalhe nessa oportunidade, você pode também colocar esse passo. O hook, que é a saída de dados, ou seja, eu vou integrar o funil de vendas com outras ferramentas de acordo com cada um desses passos. Então eu posso fazer, por exemplo, o envio de SMS, que a gente já tem a integração nativa aqui com uma ferramenta chamada MobZoom, ou também o disparo do WhatsApp com outra ferramenta chamada Letalk, também ela é nativa. Então eu posso construir agora essa integração de uma forma muito mais simplificada. Transferir, eu transfiro para um outro usuário. Então, por exemplo, eu posso determinar que nessa entrada aqui, eu tenho um canal de vendas, nesse caso aqui, ó, o canal de vendas é igual a, por exemplo, vamos lá, igual a Facebook. Então, eu quero colocar que esse canal de vendas aqui, no caso, um vendedor específico vai atender esse canal de vendas. Então, se eu quiser rodar a automação para minha conta e não quiser rodar para a conta do meu usuário, eu posso desabilitar na conta dele e aí eu posso administrar, então, portanto, agora essa automação aqui de distribuir o lead, né, de transferir o lead. Tá? E, por fim, aqui em produto, ou seja, ele vai criar automaticamente um produto, um serviço, assim que aquela oportunidade entrar na etapa. É importante determinar também que essa entrada de oportunidade eu tenho algumas ações aqui a serem executadas. Por exemplo, quando a oportunidade é cadastrada na etapa ou movida para a etapa, ganha ou perda. Ou seja, quando eu ganhar uma oportunidade naquela etapa determinada, ele faz alguma ação, ou quando eu perder também faz alguma ação. Tá bom? Então, isso também é extremamente importante você compreender, porque se você tem, por exemplo, quer enviar um e-mail de agradecimento quando a oportunidade é ganha no seu funil de vendas, se ela é ganha em duas etapas diferentes, no nosso caso aqui em demonstração e negociação, por exemplo, a gente pode ganhar uma oportunidade dentro dessas duas etapas, eu tenho que construir duas automações diferentes, uma para a etapa de demonstração e outra para a etapa de negociação, tá? E por fim aqui, então, a gente constrói uma automação simplesmente arrastando, então, aqui ó, o passo e conectando com outra, né, com outro etapa aqui anterior, com outra ação anterior dela, tá? E nesse caso aqui, eu vou construir, então, uma automação que vai me gerar um cadastro de atividade, ou seja, ele vai cadastrar automaticamente uma atividade onde eu sou o dono. Tá? Eu sou o dono dessa atividade, né, para o dono dessa oportunidade, que no caso sou eu, e também vai disparar um e-mail, tá? E eu posso anexar agora um documento. Então, se eu tenho uma apresentação, enfim, que eu quero anexar, ele faz isso também. Outras ferramentas de envio, né, de e-mail marketing, por exemplo, não faz esse anexo de documentos, tá? Então, assim que eu finalizei, portanto, essa automação, eu venho aqui em ação, eu clico para salvar e ativar. E assim que eu cadastrar a oportunidade, portanto, dentro do CRM, naquele funil de pré-vendas, na etapa de leads, ele vai criar aquela atividade e vai executar todo o processo novamente. Eu vou deixar aqui na edição, só para confirmar aqui, ó. Nós estamos no funil pré-vendas e leads. E eu vou entrar aqui agora, portanto, na minha tela de oportunidades. Vou selecionar aqui o funil de pré-vendas, tá? E vou criar, portanto, então, uma oportunidade.
A partir do momento que eu criei essa oportunidade, ele automaticamente criou uma atividade de ligação conforme eu determinei. Então, nesse caso aqui, a ligação era para as 15 horas e tem essa anotação aqui, ó. Então, vamos voltar aqui, vamos clicar em adicionar atividade, a gente consegue ver aqui, ó, a anotação, tá? Então, fica pendente essa atividade. Se tiver aqui um horário diferente, é só eu vir aqui e cadastrar aqui, ó, editar ela com um horário diferente, tá bom? Então, agora eu tenho outros passos aqui que ele deu, que no caso aqui, me enviar um e-mail. Então, vamos examinar agora aqui o envio desse e-mail. Então, aqui, ó, chegou agora. Então, chegou para mim o e-mail, né? Seja bem-vindo. Tá? E também chegou o anexo aqui desse e-mail. Então, nesse caso aqui, um documento em PDF. Então, nessa automação, ele funcionou de forma perfeita. Se você quiser incrementar outros caminhos, a conexão aqui é infinita, ou seja, eu posso criar infinitas possibilidades aqui de automações com diversas ações. Por exemplo, quando eu ganho uma oportunidade, eu posso criar um e-mail sendo disparado por semana para aquela oportunidade, de um e-mail de nutrição, por exemplo. E aí eu posso combinar entre aqui a ação de temporizador, e eu determino lá que eu tenho, por exemplo, um dia, nesse caso eu vou colocar 7 dias. 7 dias. E um outro e-mail, por exemplo, tá? Ou aqui eu posso criar automações do tipo, quando eu ganho a oportunidade, melhor, quando eu perco uma oportunidade, para que ela possa ser trabalhada até por um outro time, por exemplo, um time que vai recuperar aquele lead. Então, se eu perdi a oportunidade, eu posso colocar um temporizador aqui de aproximadamente 30 dias, aonde ele vai criar, depois de 30 dias, ele vai duplicar a oportunidade e vai passar, por exemplo, para o funil agora, um outro funil ou até mesmo o mesmo funil, atribui a um outro dono aqui dessa oportunidade, tá? E compartilha com alguém e os itens que ele quer que eu duplique, né? Por exemplo, atividades, serviços, produtos, e se eu desejo notificar, portanto, o dono dessa oportunidade que chegou uma nova oportunidade no funil dele, tá? Então, é bem simples aqui você utilizar toda essa automação do funil de vendas e ao mesmo tempo é poderoso, porque você pode criar aqui de novo infinitas possibilidades. Então a gente tem aqui vários exemplos, né? Nesse caso aqui, quando eu perco uma oportunidade, né? Quando eu perco uma oportunidade, vamos ver como é que essa funciona. Quando eu perco uma oportunidade, ele manda para um webhook. Ele manda para um webhook que está integrado aqui a um outro software, nesse caso aqui ao RD Station. Então eu mando essa oportunidade, por exemplo, lá para o RD Station quando eu perco a oportunidade. Ou vamos pegar uma outra aqui. Essa aqui é bem legal. Quando eu passo a oportunidade aqui, ó, do funil novas contas para a etapa demonstração, eu crio automaticamente a atividade demonstração e crio produtos. Então, nesse caso aqui, eu vou inserir já os produtos e também eu crio um e-mail bem legal aqui, que a gente chama de aquecendo os motores aqui para demonstração, que é um case aqui que a gente tem, um case de sucesso já para tratar essa oportunidade aí, para ela já se aquecer, né, e já chegar muito mais pronta numa demonstração, ou seja, ela vai assistir um case aqui de sucesso para que ela chegue na demonstração, na minha apresentação já aquecida para querer comprar, então, portanto, o CRM. E, de novo, nós vamos, portanto, enfatizar que é muito simples você utilizar as automações e, ao mesmo tempo, é poderoso. Eu vou voltar aqui para minha tela, aqui para minha câmera e agradecer o seu tempo aqui nesse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e bora bater meta todo dia.